Fala, Vladir, vamos fazer uma retrospectiva do que a gente teve aqui no papo, cara. Esse ano foi show de bola, foi legal pra caramba. Foi mesmo, cara. E acho que é importante a gente fazer essa retrospectiva, porque a gente volta, né, emerge no conteúdo que a gente gerou, que foi bem completo, né, cara? Um papo que nasceu daquela ideia nossa de trocar uma ideia, de trazer as dores e tal. A gente sempre teve a ideia de trazer convidados, né? Mas eu não imaginava que ia ter essa riqueza que teve esse ano, cara, de tema e convidados. Foi bem bacana. Foi show, né? Eu vi assim, eu tava até dando uma olhada, o que que a gente viu. A gente falou muito sobre pessoas, processos, né? Não é só aquele negócio da tecnologia, da parte técnica, mas a gente foi também nessa parte de normas, governança, mexeu no prazo. Eu acho que foi bem rico mesmo, bem Foi, rico. cara. A gente começou no episódio 0, né? Lembrando aqui, a gente falando com o Jarbas. Uhum. Foi legal porque foi um negócio bem raiz, né? A gente É, falando com ele, a mão de obra, é o que o cara sente, o que ele vive o dia a dia. Ele trouxe umas verdades que ficam meio escondidas e ninguém gosta de ouvir, né? Essa é. foi bem legal. No zero a gente estava bem angustiado assim com o tema, porque a gente achou que era uma dor muito nossa e a gente estava vendo um problema, seja da escassez, da baixa produtividade, do envelhecimento, e aí a gente achou que era uma coisa que estava atingindo a nossa empresa e a gente não tinha ideia. Foi coisa que nós fomos ver depois, nos outros episódios, o quanto isso está atingindo todo mundo e que já tem pessoas pensando sobre, né? E que algumas soluções propostas, o desafio é grande, Sim. mas desse episódio, com o Jabas, essa ideia que nós trocamos, já foi um estímulo para pensar em muita coisa que a gente viu depois, né? Foi até na parte dos desafios que até tá puxando para 2026 ainda são os desafios que a gente começou lá em início de 24, né? Falando É, que a gente estava finalizando 24 e até em 25 e a gente continua em 26 entrando com esses mesmos desafios. cara. Isso foi bem bacana. Depois a gente foi no episódio 1, falando de qualificação, né? O Davi Fratel é uma figura, gente boa pra caramba. Ele veio com aquela parte de equilibrando a visão da empresa, né? O empresário, o que ele estava verificando, a das entidades, e ainda trouxe aquela visão da academia que ele traz da Mauá, né? É. Foi show. E o Davi é um papo sempre interessante com ele, porque ele é um cara técnico, é um cara que fala bem nessa parte acadêmica dele, né? Sim, Bem explicativo. E a gente, como host, não deixou de falar da parte prática, né? Como colocar isso, né? A teoria no prático para fazer mesmo, atrair as pessoas, o jovem, o mercado da construção civil, a gente sabe é, que é difícil, né? Mas não deixa de ser atrativo. Como sim. mostrar essa parte atrativa, né? E a gente tentar puxar o jovem o quanto antes, né? Iniciar o quanto antes, e essa parte ainda, a pegada que ele tem do RH, né? É, Que ele está tocando lá no Sinduscom, o grupo de RH, ele trouxe essa pegada falando sobre o que estava tendo, então mostrando até a dor é tão grande que as entidades estão trabalhando nisso, né? é, Falando sobre capitalismo consciente, com a parte do ESG, o que realmente foi muito show esse episódio verdade, cara. do 1. Depois a gente entrou no episódio 2 da assistência técnica com o Guaranha, né? É, esse episódio eu achei bem legal, porque a gente desromantizou essa parte do pós-obra, né, cara? E no 2 que a gente tava falando de pós-obra, hein, com o Guaranha. Cara, eu achei um episódio legal, o quanto ele desenrolou, porque a gente conseguiu romantizar bem essa parte do pós-obra,
mostrando que as construtoras não estão mais pensando só em solucionar o problema para acabar com o problema em si. O pós-obras se tornou a inteligência da empresa, né, cara? A imagem, Estratégico, né? estratégia, qualidade, tudo. Então foi bem legal mesmo. É legal porque, assim, tem tudo a ver com o que a gente faz lá na Endia. Captação de dados, o que você faz, como que você usa estrategicamente esse dado, né? E daí você vê o alinhamento que ele colocou da qualidade, do jurídico, com o atendimento do cliente. Então, não tem só aquela assistência técnica. Você vai no relacionamento com o cliente também. Foi bem legal que ele puxou bastante isso daí. No 3 a gente falou com o Sincurá, né? Aquele negócio de construção, mitigação de riscos, soluções construtivas novas, né? Esse também foi um episódio que ele fala a importância do planejamento. Você não pode só cair de cabeça no negócio, né? Então, você, tive uma ideia e vou colocar essa ideia. Não, você tem que planejar. Então, ele abriu a cabeça nisso daí, né? Que foi ótimo, porque eu percebo que as pessoas estão numa ânsia de criar inovação, tecnologia, industrialização, então, a construção precisa mudar, mudar. Só que não adianta se você não planejar completamente. Então, você cria um produto, ele cabe no seu empreendimento, mas se você não souber de logística, tributação, mão de obra, o insumo, não adianta. Então, ele conseguiu mostrar bem que é importante, que novas tecnologias estão chegando e são aplicáveis, mas se não tiver um baita de um planejamento, o que era para ajudar acaba travando, né? Foi legal porque a gente tratou bastante do conceito de industrialização, né? Não importa o que você vai fazer. O ideal é você aplicar bem o conceito realmente, planejar, verificar, teve a falha, trata a falha, corrige, volta. Foi muito bacana esse episódio. Verdade. Cara, o episódio 4 foi interessantíssimo, essa parte de norma, né, cara? Você deve lembrar o quanto eu fiquei, né, parecendo um telespectador, assim. Primeiro que eu ouvi a Lilian e o Sérgio falando interessante, né, cara? Dá para você ficar o episódio inteiro em silêncio, só que a curiosidade é grande e ela conseguiu imergir nesse assunto de normas. Nós falamos desde a elaboração, o quanto pode quem está de fora participar, opinar, a preocupação da norma em si, né, a diferença de ser legislativa ou orientativa. Então, nossa, é um episódio demais, cara. Não, foi bacana, porque ela sintetizou, quando jogou o número, né? 1.900 normas que você tem numa construção. Aí você fala, é muita coisa. Mas a parte de conformidade técnica, ela colocou de um jeito que assim, faz parte do jogo. E você tem que entender e saber jogar. Foi muito show. Verdade, cara. Já no 5 a gente trouxe a Laísa lá do Liceu, né? Com o Roberto, que toca essa parte de qualificação no Sinduscom, falando de gente, de qualificação, de trazer isso desde o mais cedo possível, né? Que a Laísa trouxe porque trata do jovem que está no colegial ainda, né? Não é mais colegial, né? Mas aquela parte do técnico em edificações, o quanto que aquilo é importante para a academia entender que tem que formar alguém preparado para trabalhar e não só formar, né? Foi bacana aquilo lá. E foi assim a nossa primeira aproximação da academia, né, cara? Que era uma coisa que a gente queria, a gente percebeu a necessidade de falar sobre e tal. E essa primeira formação, ela explicando sobre procura, sobre o que o mercado pede para que eles formulem o curso e tal. E essa parte do técnico que você falou, o quanto é importante. Eu acho que tinha mais antigamente, né? Então foi super bacana falar sobre o trabalho que eles fazem e a importância desse profissional no canteiro de obra. Então, ela até colocou uns dados, né? Que o curso de edificações lá ficou parado 3 anos, né? Então, daí a gente que está na área, essa busca absurda, esse trabalho de tentar não só trazer, mas reter e incentivar, e eles lá mostrando que, tanto lá
técnico de edificações ficou parado, como várias universidades perdendo o curso de engenharia, né? É impressionante. No 6 a gente falou de RH. Esse do RH foi muito legal, porque a Carol trouxe uma visão, né, de mais profissional, né? A gente sabe que o nosso setor não é igual à indústria, que é super profissional nos departamentos, né? A gente vai meio que encaixando engenheiro, sempre engenheiro, arquiteto num perfil ou outro, mas ela de ser realmente RH, mostrando o que é trabalhar com gente, conflito de gerações, não gerações que a gente fala do dono da empresa falando com o filho ou com o neto, mas de gerações trabalhando na mesma empresa, funcionários, né? O super sênior com o jovem, com o que está iniciando, esse conflito, essa harmonização que tem que ser feita, foi show de bola. Concordo mesmo, porque o RH muitas vezes é visto como um departamento para cuidar dos processos burocráticos que envolvem o funcionário. Então, pagamentos, benefícios, coloca o cara na obra e tira, e ela mostrou que é um departamento estratégico, né? Você aprender a lidar com essas diferenças, seja de idade, classe, e o quanto isso pode ser estratégico para tudo isso que nós falamos antes, e falamos depois também, sobre a escassez, sobre o envelhecimento. Então, o RH está muito conectado, está buscando soluções, tanto para fazer a gestão de quem já está, quanto para captar e manter esses funcionários, né, cara? Então, é um episódio bem legal mesmo, vale a pena rever. Porque ela mostrou que o RH faz parte total da governança, né? E ele faz parte do negócio no todo, e ainda tem você alinhando uma empresa que tem um foco muito técnico, mas que tem que trazer a cultura da empresa, que é um negócio que é difícil você passar. E ela deixou isso claro, que o RH está nessa pegada, né? Está entendendo o canteiro de obra, né? Está entendendo as pessoas que estão dentro do canteiro, que é o mais importante, e como lidar com isso. Então, muito legal mesmo. O episódio 7, cara, que a gente recebeu o Paulo Oliveira, foi bem interessante. Aliás, é um tema que eu gosto pra caramba de falar, cara, que é a construção modular. A gente conseguiu pegar bastante o que está acontecendo, o que já foi, quais são as experiências, o que tem para vir, e conseguimos separar, né, o que é racionalização, o que racionalização não é industrialização, né? Aliás, falamos bastante sobre isso. E a parte do modular, eu até te mandar uma foto esses dias. Eu estava sem perder o time, sei que é uma retrospectiva, mas, cara, eu estava na rodovia dos Bandeirantes, ali em Hortolândia. E eles fizeram um condomínio, não sei se a finalidade não deu para parar, mas um monte de casa assim. E é uma oportunidade de você aplicar na construção tudo sobre a industrialização, o modular, porque você conseguiria fazer uma linha de produção. Então, esse episódio do Paulo, o que ele trouxe, como ele mostrou, que nem você falou, separando o que é racionalização da industrialização, cara, eu acho que deu uma visão legal, assim, né, cara? E ele enfatizou muito essa parte do planejamento, o estudo antes, que não envolve só a construção em si, mas a logística, o entorno, até a parte tributária. É impressionante. E bateu tanto que trouxe até algumas informações que a gente viu lá atrás no episódio com o Sérgio Simpurá. Então você tem alguns sistemas únicos que você usa para industrializar e ele veio no todo, que é a modulação realmente, a construção modular, que é praticamente uma linha de produção. Foi bem legal. Agora você vê como 2025 e para o papo de engenharia à riqueza, nós falamos nesse episódio sobre logística e o quanto logística ela envolve tributação. Você mesmo já falou isso num curso de MBA que você fez, né, de pós. E nós tínhamos falado com o Sincorá sobre isso, e depois lá no final, a gente vai chegar lá, falamos sobre isso na reforma tributária, porque muda agora, né?
onde vai tributar, se é na geração ou se é na destinação. Então, foi um ano bacana para a gente, né, cara? Não, você começa num assunto e puxa em outro lá na frente. No 8, então, a gente falou, deu até uma emenda, né? Nós fizemos 2 episódios, o 8 e 9, falando sobre ferramentas, app, como que faz a gestão, então não é só aplicação. A gente recebeu o pessoal do Autodoc, foi muito bacana, também do Vistora, que com outro foco. Então, a quantidade de ferramentas realmente que tem no mercado hoje, e o pessoal saber realmente utilizar, né? E que daí liga muito em pessoas. Não adianta pôr só a ferramenta na mão dos caras. O cara tem que ter o propósito da ferramenta, saber utilizar, vai gerar dados, e esses dados, se não forem compilados, não gera informação, não retroalimenta, que daí faz parte daquela cultura de industrialização que a gente tanto falou. Então foi bacana juntar essa situação, né, com a realidade que linka a ferramenta com a industrialização. Acho que foi ótimo mesmo, porque foram 2 episódios, nós trouxemos primeiro 2 jovens, né, o Gabriel e o Daniel, super empolgados, visionários, né, cara? E mostraram que estão criando ferramenta cada vez mais, e a importância de tê-las e saber aplicar, que nem você falou, né, cara? O que fazer com esses dados, com essas informações? Não basta criar e gerar um relatório e imprimir, isso virar descarte. E o pessoal da Autodoc, com a vasta experiência que eles têm, né, cara, nesse tipo de ferramenta, e o quanto ela tá para facilitar, para abrir as informações, né, cara, traduzir as informações que são geradas. Porque você vê o que o Autodoc, com o histórico todo que eles tinham, eles conseguiram resgatar esse histórico, e daí veio naquela pesquisa do envelhecimento da mão de obra, de como que está o time, se o pessoal não está renovando. Então, você não ter só a ferramenta, mas saber usar a ferramenta até para retroalimentar. Foi muito bacana. Você vê como foi bem amplo, como foi bem diversificado o nosso papo completo, assim, né, cara? Já no 10 a gente traz o Marcelo Gentes para falar sobre investimento com visão ESG, infraestrutura, risco, retorno. Então, um tema muito bacana, amplo, assim, para desmistificar, né, cara? Porque o gente vem daquele setor de fundo de investimento, ele sabe como o fundo pensa, o que ele pretende, como que ele quer o resultado, a importância, ele colocou muito a importância da pesquisa de mercado, né? Que não é um enfeite, aquilo realmente tem embasamento, e o pessoal tem que saber utilizar para saber o time, a estratégia, o produto. Ele deu um overview do planejamento inicial, porque a gente está muito estamos na obra, no desafio da obra, o que nós estamos fazendo naquele momento. E ele veio e falou assim, calma, antes de chegar aqui tem muita coisa para falar, que foi aquilo que a gente falou, né? O ciclo é muito grande, né? Aquele ciclo de, no mínimo, 4 anos. Isso que eu ia falar, a importância desse episódio, para a gente, para quem acompanha, que assiste, foi isso, porque essa história do ciclo, ela é citada em vários episódios, você for ver, em várias conversas de ó. Porque ele é grande, então você faz uma pesquisa agora, você depois vai ter um produto final 4 anos depois, 5 anos depois. Então a importância dessa pesquisa, ter essa previsão de execução. Então ele trouxe essa visão, né, de quem faz, de quem está desse lado da construção, foi importantíssimo. No 11 a gente falou sobre, daí entramos totalmente na academia, né? Daí legal. Foi super bacana, nossa, não tenho nem como agradecer o Davi Fratel de nos levar, e a Mauá nos receber, né? Abrindo as portas lá do curso de pós-graduação deles, a gente conseguiu pegar lá o curso e dividir em 4 episódios para não ficar maçante, mas a gente conseguir entregar que realmente os alunos lá, os pós-graduandos estavam
planejando, estudando, ainda com os profissionais que estavam lá Da na bancada, banca. né? Nossa, foi show de bola. Falamos sobre o BIM, patologia, a parte dos elevadores, que desde o contrato e a gente passando por tudo que a gente passou em 24 e 25 com problemas de elevadores também foi muito bacana. E instalações prediais. Eu acho que esses 4 episódios assim foram sensacionais também. Foi uma grande oportunidade, porque foi a nossa aproximação assim com a academia. E o que a gente sempre fala no papo é que tem pessoas e tem entidades fazendo coisas. Então tem o Sinuscom, tem a Qualifio, tem várias entidades que a gente trouxe aqui que estão fazendo, e muitas vezes fica restrito. E a Mauá foi a primeira oportunidade. Nós fomos lá no seminário que eles estavam produzindo, apresentando e transmitimos isso para as pessoas, né? Não Crua, ficou né? guardado lá Isso, dentro, só daqueles alunos, aquele grupo fechado. exato. Foi muito Então, bacana. a gente conseguiu levar e dividir também, né? Eu lembro da gente conversando com o pessoal lá, com os alunos, e falando sobre os episódios já gravados e os convidados que tinham e o interesse deles pelo papo de engenharia também era grande, né, cara? Então foi uma troca bacana. Foi, porque a ideia também da gente trazer todo esse conteúdo que a gente está produzindo para esse pessoal, não só da pós, mas até antes, né? Na graduação e até lá com a Laís, lá no liceu, do pessoal, desde do curso técnico. Exatamente. Esse foi impressionante. Então, no 15, cara, que a gente recebe o Maurício para falar sobre o projeto de BIM, era a ideia, né? A gente sempre começa com... O Maurício é um amigo, nosso parceiro, e a gente sempre começa com um tema, mas a conversa fica ampla. E ele trouxe números, trouxe dados de mais de 36% das empresas começam o empreendimento, às vezes sem esse planejamento, sem o BIM, né? Sem todas as informações para fazer. Falamos de quantidade de disciplinas em obra, lembra do projeto? A diferença, né? Como era Ótimo, antigamente e quanto está hoje. Então, ainda falando do BIM, que ele comentou bastante, que não é simplesmente uma ferramenta, então você tem toda uma governança em cima da ferramenta. Você só utilizar o projeto, transformar de 2D para 3D, 4D, 5 até o 6D, mas se você não tiver a governança disso tudo, planejamento inicial, para realmente retirar tudo que aquilo pode te dar, então é lidar com pessoas, com treinamento, com disciplina. Ele trouxe muito bacana isso daí. E ele mostrou bem como é que está o cenário, o quanto as empresas, as pessoas estão capacitadas para poder implementar o sistema e praticar ele. Então, é um episódio que foi bacana para a gente e dá para rever, que aprende bastante ainda. Ainda com toda a experiência que o Bianchi trouxe e a gente vivenciou lá no Matarazzo, né? Do que ele implementou e o que gerou de desafios, de barreiras e o que deu de resultado final. Foi muito reais, bacana. Bom, o 16 foi polêmico, né? Falar de madeira, ainda traz aquele doido lá, o Flávio, que ele até é Ferraz, mas ele é conhecido como Flávio Madeira, Flávio né? Madeira. Figuraça, falando de abraçar árvore e escambau e ainda derrubar árvore, e você fala assim, nossa, esse cara é doido. Mas é interessante porque ele trouxe essa parte, o que é desmatamento, o que é um uso consciente, como fazer o uso da madeira, do reaproveitar a madeira. Então é um episódio que, assim, que a gente falou, é polêmico, mas não é ruim, porque é aquilo, você tem uma opinião, outro tem uma opinião, vamos discutir, vamos entender, né, os lados. Eu acho que a polêmica a gente pode criar, ou alguém pode criar, quando você fala, uma árvore de 100 anos, ela pode ou deve ser utilizada a madeira depois na construção. E aí é uma polêmica, só que não tem polêmica quando ele mostra, na conversa que nós tivemos, que existem técnicas, existem estudos, existem a maneira correta de se fazer tem isso. O impacto positivo. Exato, a parte da floresta em si, né? Renovação. Né, que ele Renovação. fala. Então,
não tem nada de polêmico se feito corretamente, né, cara? Cara, e 17 é um episódio interessante, para mim particularmente, porque a gente trouxe o Roberto para falar sobre retrofit, sobre restauro, né, cara? Eu tive uma experiência com restauro no Matarazzo. A minha esposa é historiadora, Verdade. ela vive isso, então a gente, na família, é um tema legal pra caramba. E o Roberto trouxe, falou sobre a parte de licenciamento, necessidade de investimento, ou liberação de crédito para esse tipo de obra, né, cara? Então, o que está sendo feito no centro de São Paulo, as oportunidades que tem. Então, é um episódio que pega desde do meu caso, que é um entusiasta, da minha esposa, que é da parte do patrimônio, a pessoas que estão pensando em fazer investimento, entender, desmistificar e ver as oportunidades. Eu achei, né? Não, o Roberto, ele expõe, ele é super didático, né? E ele mostrando a experiência dele lá atrás, quando ele começou a fazer um restauro no centro da cidade, investindo jovem, investindo nisso. Então, um negócio que é na veia do cara, e ele mostrando as possibilidades e o que tem para vir, né? Então, o que acontece, e são as barreiras que realmente ele enxerga com toda essa experiência. Se não tiver um alinhamento governamental também, de incentivo e linhas de crédito para fazer isso, porque são estudos longos, né? Então, quando a gente fala do ciclo nosso, que já é longo, de 4, 5 anos de um empreendimento comum, imagina um que é restauro, tudo que você tem que passar, fazer o levantamento, buscar materiais, produtos para serem compatíveis com aquilo. Foi muito interessante, foi bem rico mesmo. No 18 a gente falou com o Von, né, da Plano e Plano. Eu achei muito bacana essa parte que ele trouxe da experiência de vida dele, né? De como que ele chegou, onde ele está, na empresa já de capital aberto, qual que é a visão da empresa de capital aberto, mas o que levou ele até chegar em abrir a empresa. É um episódio que eu acho interessante para o jovem, né? A gente está falando de incentivar o jovem desde o início, que é um setor duro, raiz, né? Mas dá resultado. E daí a gente emenda ainda com o Paulo Lisboa, falando de planejamento, projeto, urbanização, né? Governança da empresa também, voltando até para o Von. Eu acho que são 2 episódios bem interessantes, demonstrando tanto uma visão do engenheirão raiz e outra visão do arquiteto raiz, né? E a governança, cara, que é para quem não para analisar, que nem a gente teve a oportunidade de fazer com ele, enxerga muito como burocracia. E o que ele passou, ele humanizou a discussão, né, cara? Ele mostrou que governança não são apenas regras, né, cara? Que é uma cultura, seja da empresa e até da sociedade, o quanto isso é levado para dentro da obra. E ele contando desde como ele começou e como ele está hoje, uma empresa de capital aberto, fez entender a importância da governança para ele, para a instituição que ele dirige. Então, foi ótimo, cara. E do Paulo, essa parte de urbanização, de projeto, cara, puta, é uma riqueza, né, cara? Resume o Brasil, né, cara? É uma fotografia, assim, do nosso país. E o bacana ele foi bem realista, né? Ele falou, no projeto você só tem uma certeza, que o projeto vai mudar. Vai mudar. Figura. Cara, o episódio 20 com a Maria Angélica é uma aula, né, cara? Não, eu tenho um carinho absurdo. A Maria Angélica é demais. E é um poço de informação, então, de sabedoria, né? Ela falou sobre desempenho e garantia, e ela tem uma riqueza de informação, números, e, cara, é absurdo, né, Albi? A gente, até antes de gravar, lembra? Ela estava aqui, chegou algumas pessoas e começaram a falar, ela deu uma aula, né? Professora, professor.
foi um episódio Rico excelente, cara. demais, né? É. Rico demais. E ela falando de desempenho, não é simples, é complexo, mas é factível. E ela dizendo os ganhos que você tem, daí emendando com a norma de garantias que é nova, e a importância, né, de todos os players, cada um sabendo qual a sua responsabilidade, foi muito bacana. Daí a gente emenda depois com o 21, falando de transformação digital, né, que a Shirley da HTB veio com todo o conhecimento dela da transformação digital, colocou a experiência que eles tiveram dentro da companhia, né, e ela foi enfática. Transformação digital vai demorar, e para você implementar, você tem que ter paciência, que é de 7 a 8 anos para você começar a obter resultados. E ela mostrando que na companhia dela, o departamento dela é o maior que tem, porque engloba a empresa no todo. Foi muito bacana, né? Inovação e tecnologia, cara. E visto dessa forma, né, da prática, da real, né, com os prazos reais, cara, foi muito legal mesmo. No 22, a gente recebeu a Camila lá, do Mulheres na Construção, né? Verdade. Esse é um episódio bem interessante, que depois dele tive contato com muita gente que buscou o Instituto. Realmente é um trabalho que eu achei o mais legal, foi uma experiência que ela colocou, que falando que a mulher na construção incentiva o filho, o jovem, porque vê o que esse setor contribuiu para o enriquecimento e para a mãe dele. Então, eu achei muito bacana essa ideia de trazer essa informação e mostrar para o mercado que existe esse trabalho, que o setor está atento, que várias empresas já utilizam isso. Então, você desmistifica que a mulher no canteiro não um absurdo, e ela não está só na liderança, ela está desde do chão de fábrica que a gente fala, né? Foi bacana. Eu acho que foi tão que foi um dos que eu mais tive interação, assim, tanto com eles, com ela mesmo, a gente falando sobre montar um plano para a empresa, para ter mulheres e tal, quanto com o próprio público. Teve bastante repercussão. Teve uma pessoa que me falou que uma mulher que fez o curso de eletricista, estava buscando uma oportunidade, então teve uma interação. Uma das que teve mais interação. E o que ela trouxe é importante porque desde do trabalho que eles fazem em si na instituição, que é pegar mulheres em situação de vulnerabilidade ou que passaram por um problema, né, cara, seja social ou até vítimas, né, de uma violência, e quanto a mulher no canteiro de obra em si, né, cara, que da importância disso para a mulher e para a construção, quanto agrega, cara. Não Sim. só em número de pessoas, né, cara? Para a sociedade, Exato, né? Não é nem para o setor, não é para uma pessoa, é para a sociedade no todo, né? O quanto isso agrega, né? Foi bem legal mesmo. Foi legal. Depois a gente veio falando no 23 com o Lauro, que falou de gente, né? Daí ele falando o esforço, o que as empresas estão fazendo para ser mais atrativo, para demonstrar que você tem um caminho a percorrer profissional, e que você tem um crescimento que você vai conseguir atingir. Então, esse com o Lauro, lá da Tegra, foi muito bacana dele demonstrar o que tanto como empresa está fazendo, como o que eles estão trazendo de exemplo para envolver as entidades e isso se multiplicar entre as outras empresas, né? Verdade. E a gente falou de uma coisa também importante, cara, com ele, que foi sobre prazo, né, cara? Que o prazo, ele mostrou que é um ativo invisível, que o prazo, ele faz parte do orçamento, que se tem atraso, impacta no custo, impacta no cliente. Então, mostrando que o prazo é um número contábil, né?
É Esse, isso, né? esse é um detalhe interessante, ele enfatizou muito, né? E lá atrás a gente iniciou, até no episódio 0, falando com o Jarbas, aqueles números, né? 61% das obras no Brasil estão atrasadas, e ele falando que o que o prazo impacta? Impacta 100%, impacta em custo, em qualidade, em estresse com o cliente final. Tanto no atraso quanto na antecipação, às vezes, Sim, né? Porque você muda fluxo de caixa, aporte de dinheiro, investimento, não é um recurso que está verdade. travado. Então, o prazo está diretamente ligado ao custo. Foi bem interessante. Que fala até da industrialização. Se você não planejar a industrialização, você pode ter até um problema de adiantar e não ter previsto que a obra ia adiantar, né? É, não Interessante, adianta, né? claro. Cara, eu acho que agora a gente pode falar sobre do 24 ao 29, o quanto a gente fechou um ciclo maduro, assim, né, cara? A gente trouxe representantes de entidade e a gente abordou é, custo, governança, ESG, e se você for ver, do 24 ao 29, o quão maduro foi pra gente esse ciclo, né, cara? Foi um ciclo que eu falo que é uma imersão de aprendizagem total, né? É, A gente saiu de problemas reais, graves, e que ninguém fala sobre isso, que são velados, que foi o que o Enio do Sindicel trouxe sobre não conformidade de cabos elétricos, né? Isso foi um tapa na cara. Eu lembro que nesse episódio o Bianchi até participou, né? foi. Como um terceiro host, e ficou impressionado com essas informações. Então, a gente sênior já, de muitas décadas de obra, e não tinha esse conhecimento, e o quanto que eles têm essa disponibilidade de auxiliar sem custo, né? Que ele falou assim, nossa, o sindicato lá, o Sindicel, aquele Qualifil, Isso. ele pode fazer um teste de laboratório para você e falar se você está correndo risco ou não, de graça. Até laboratório móvel, ele Móvel, falou. vai na tua obra, É, pega. Meu, foi muito louco. e ele trouxe uma fotografia do mercado preocupante, né, cara, de cabos fora de norma, de padrão, e que são comercializados, né, em diversas lojas, e o que a entidade faz, que a gente estava contando. E esses que a gente trouxe, que eu falei que é um ciclo, a gente conseguiu trazer bastante, porque as entidades têm feito para problemas gravíssimos, mas às vezes velada, como você lembrou. Isso. E, e dá uma emendada, né, que você fala do ciclo. Daí você fala sobre esse episódio, que foi o 24, a gente entrou no 25 falando de governança total. Daí a gente trouxe o Bernardo, da B88, que não é totalmente do nosso setor, ele já interage com vários setores, e daí ele mostra que a governança, os exemplos que você tem na governança, o que você tem, os ganhos da governança nos outros setores, e trazendo para o nosso. Também foi muito rico, mostrando que esses problemas que a gente tratou no 24, faz parte da governança, né? É, e o Bernardo abordou bem essa parte da governança, cara, de uma maneira. Porque a gente já narrou várias vezes como que muitas empresas construtoras, principalmente, nasceram, né, cara? Amigos de faculdade, ou família, ou Sim, herança, etc. E ele mostrou que a governança vem, cara, para ajudar essas empresas a mudarem o quanto é necessário, e que às vezes para mostrar problemas que estão acontecendo, que tem solução, que tem soluções fáceis, soluções dolorosas. Ele falou até de empresas, não necessariamente na construção civil, que é melhor interromper, é melhor parar. Ele sim. citou casos. Então, foi um episódio que criou um material de estudo, né, cara? Não, e interessante que o que ele fala, se a gente lembrar do episódio com o Von, que tratou bastante de governança por ser uma empresa SA, Isso, que realmente tem ganho. tem, Então, o que claro. ele fala não é teoria, Não, porque o Von mostrou que na prática é uma realidade. Foi é, bacana, e que a gente fala do ciclo, um emenda, traz e é, mostra o outro, enfatiza, né? Carimba, dá o carimbo de garantia. Depois a gente falou com a Alê, da Conx, né?
falando sobre trabalhos que entidades produzem para o mercado e poucos utilizam porque não chegam em todos, né? Então, aquele manual de boas práticas de cimbramento é um trabalho riquíssimo que ela participou e foi super legal ela vindo aqui comentar a experiência de como foi feito esse trabalho, como foi elaborado, dos resultados. Foi muito legal também, hein? E receber os dois na sequência, o Bernardo e a Lê, os nossos digitais de influência, né, cara? Eu quase achei que a gente ia Impressionante. virar youtuber, porque eles são muito ativos na rede, geram conteúdos riquíssimos, né, cara? Cada um no seu tema. Então o papo foi, e o pós-papo também, cara, o que gerou de material, de conteúdo, né? Porque eles geram e a gente aproveitou junto. Então foi bem legal mesmo receber Foi. isso. Depois a gente veio com o 27, que daí é outro. Polêmico. Nossa, polêmico. Daí você fala de reciclagem, de socioambiental, falamos até do C-Carbon, né, que é uma ferramenta nacional, que já está sendo até exportada. Foi rico, mas polêmico também, porque você fala de resíduo, como tratar resíduo, ele demonstrou as dificuldades, né? Você tem as exigências, mas não tem as facilidades para cumprir a exigência, né? Eu lembrei da parte polêmica porque ele trouxe números, cara, de descarte irregular de material de obra, de entulho, né, cara? E o quanto é gasto, investido não para solucionar, mas para remediar esse tipo de problema. Então, essa parte foi polêmica. Só que também falou disso, o quanto se gera, o quanto se reaproveita, né? Quase que tudo, 100% né, Impressionante. das coisas que saem é possível de reaproveitar. É claro que ele também lembrou que tem custo, que tem logística, né? Mas tem coisas mais fáceis, né? Que nem o entulho, que pode virar uma brita, para pavimentação e tal, e já até tem estudos para colocar no concreto. E sim, essa parte de carbono é uma coisa. Aliás, é tema que dá pra gente falar outras vezes, né, cara? E entrar mais, né, numa coisa ou outra, seja da própria Demonstrar mais, né? demolição, ou dessa parte de carbono, que tá muito atual, né, cara? Mostrando também que o bacana desses assuntos é que você te desmistifica a situação do setor. O setor da construção civil polui, ele gera resíduo, e ele mostrando não, é o contrário. Ele trabalha muito bem isso daí, né? Ele não gera tanto porque ele reaproveita muito, ele descontamina. Então, essas polêmicas foram bem interessantes também para relembrar que o setor não é o vilão, muito pelo contrário, é um setor que trabalha ativamente, proativamente, né? E ele mostrou também o quanto tá mudando, né, cara? A gente não vai aqui falar que tá andando na velocidade que precisaria ou não, é claro. Mas a entidade que ele representa, como nasceu, quantos associados tinha, quantos tem hoje, né, cara? Que são empresas que fazem a gestão de resíduo. Então, deu um desespero os números, né? Sim, Mas, ao mesmo tempo, uma esperança de que as coisas estão andando. estão melhorando, né? É. Bom, no 28 a gente falou com a Betiandra da RFM, né? Daí, não só assistência técnica em alguns pontos que a gente tocou, já tinha conversado lá atrás com Guaranha, né? Mas também um assunto foi uma provocação que a gente fez para ela sobre como apropriar custos da assistência técnica. E a gente viu a complexidade que realmente é a apropriação de custos, né? Que se você não tiver uma metodologia, não tiver um padrão, você pode estar até apropriando da forma correta, cada empresa apropriando o seu custo da forma que entende ser correto, mas que é impossível comparar, porque a tua realidade e a tua forma de apropriar é uma, a minha é outra, então não adianta comparar. Você faz
uma melancia maravilhosa e um abacaxi maravilhoso, mas continua sendo melancia e continua sendo abacaxi, né? É interessante, né? Porque não basta, não é porque foi executado pela equipe de pós-obra que o custo é 100% de um pós-obra. Sim. Então, ela mostrou que a importância de gerar dados e informar se esse custo não é projeto, execução, solução de obra e tal. E aí dá para reduzir bem essa porcentagem e ter um número mais real da qual expressão é o pós-obra no orçamento do empreendimento. E uma outra coisa que eu achei legal que ela trouxe, cara, é o quanto a equipe de pós-obra está participando da obra, retroalimentando informações. Então, por exemplo, essa solução que vocês deram, esse material que vocês escolheram, gera esse número de retrabalho, ou ele é sensível a esse ponto que pode gerar isso aqui, a vida útil dele, etc. Então, vamos mudar. E ela falou da participação até na entrega do empreendimento, né? Então, você está recebendo esse produto com essas características e precisa ser operado dessa forma, tem que se preocupar com esse tipo de manutenção para diminuir o número de assistência técnica, né? Não, e citando o que a gente comentou bastante no episódio da Maria Angélica, falando sobre desempenho, da utilização do produto correto, do material correto, do serviço da maneira correta, para ter realmente alcançar o desempenho, a vida útil, e daí você conseguir realmente dar as garantias que a legislação te obriga. Então, foi bem bacana esses pontos que ela foi alinhavando, assim, emendando. O 29 foi bacana porque a gente trouxe a Fabiana para falar sobre a entidade do IBAP e ela, na semana que ela estava assumindo, né, a presidência, né? Então, ela, presidente eleita do IBAP, vindo aqui, falando sobre a entidade, sobre o que a entidade cresceu, o trabalho que já tem vindo sendo feito com outras entidades. Então, a importância realmente de ter essa interação entre entidades, para não ficar cada um fazendo o teu trabalho e perdendo energia ou brigando uma com outra sem entender. Foi muito interessante. Eu achei ótimo, cara. A gente teve a sorte de recebê-la, né, nesse período que ela estava assumindo a presidência. Cara, eu acho que trouxe primeiro que eu estava falando sobre o ciclo, né, cara, que a gente teve no papo. Então foi mais uma entidade que teve a oportunidade de expor o que acontece lá dentro, a gente levar para o público. Falamos, era sobre uma mulher assumindo a presidência de uma instituição. E na cerimônia de posse a gente viu outras mulheres que eram, né, presidente de entidades. Então acho que foi super importante. E lembra do outro episódio que a gente falou há pouco agora sobre a importância da mulher. Da mulher na construção civil, no setor, né? E na sociedade em si. E uma coisa importantíssima que a gente falou nesse episódio, cara, hoje a crise econômica, que não se restringe só ao nosso setor, mas tem muito no nosso setor, gera profissionais desesperados para trabalhar. Então você vê oportunidades aparecem para a gente, propagandas de pessoas falando: olha, você pode virar alguém para fazer laudo, um perito, você pode perito judicial ou até mesmo laudo particular. E forma profissionais que não estão capacitados completamente para isso. E ela mostrou que a entidade está aí para isso, que inclusive tem a parte de acadêmica, né, para preparar o profissional. A capacitação toda ali, né, dentro de... É mais uma entidade que tem, né, que nem a gente... preocupada com a qualificação e capacitação, né? Que nem tem a Universidade de Sinuscom, tem um monte de entidade que faz a capacitação e que às vezes é pouco divulgado. Então foi bem legal, cara, essa parte. E você lembrou bem. E o bacana foi que quando nós estivemos na posse, foi tão bacana o discurso dela de posse que a gente incluiu no episódio, né? Então o pessoal vai conseguir até assistir o discurso dela. E ela falando, realmente tinha a presidente do CREA lá e assumindo também a presidência do IBAP Nacional, uma outra mulher. Isso. Muito bacana. E aí, a gente teve, já agora no final do ano, recebeu uma Virgínia para falar sobre reforma tributária.
o impacto que vai ter no país e principalmente no nosso setor. Tentar, né, que nem você falou para ela, que já tinha assistido várias palestras e estudos sobre o assunto e que o dela tinha sido um dos mais esclarecedores, né, cara? Sim. E foi mesmo, porque é um assunto muito complexo, porque o nosso setor é bem específico, né, cara? Então, você pegar a reforma, que é algo que está acontecendo agora, que as pessoas pouco sabem, e colocar no nosso setor, estava difícil de encontrar alguém que conseguiu estudar esse assunto contemporâneo da reforma com o nosso setor e ver como é que isso ia resolver. E ela trouxe bastante coisa, assim, cara, do que era para ter acontecido e ainda não aconteceu, o quanto não estamos prontos para a reforma, desde as empresas, aos escritórios de contabilidade, ao próprio governo que não conseguiu Impressionante. criar as ferramentas para isso. Mas que é algo que vai acontecer, nós precisamos entender, aprender, Se preparar. se preparar para trabalhar nesse novo modelo, né, cara? Porque você colocar o nosso setor, o setor que mais vai ter impacto é o de prestação de serviço, que ela colocou, né? E no nosso setor é um setor que tem um impacto enorme, né? Prestação de serviço, e devido a tipo de empresas, elas não são capacitadas suficientes para entender essa complexidade da tributação. Então ela está mostrando também a importância, né, que isso daí vai impactar nos projetos futuros, nas contratações. E daí a gente emenda com o outro episódio que a gente gravou com o Fernando e com o Ivo, da MPD, que são do Departamento de Suprimentos, a importância que já era enorme de suprimentos no planejamento, no orçamento, em dar essas informações, como a importância agora dos suprimentos, inclusive, de fazer a gestão na contratação dos novos empreiteiros, de prestador de serviço, porque a conta que ela demonstrou, assim, você pode contratar um prestador de serviço mais caro que o outro e no final esse custo sai mais barato para o projeto do que o outro. Então, foi bacana essa ligação entre esses dois episódios, né? Porque deu mais importância ainda até o departamento de suprimentos que a gente comentou, né? Porque, é claro, de uma maneira rasa, né? Ela explicou bem melhor, mas o imposto agora vai ser pagamento e geração de crédito. Então, você paga, gera um crédito para alguém. Sim. E quando você Gera contrata, ou não crédito. Gera ou não crédito. E quando você contrata, essa pessoa também, esse prestador de serviço pode gerar ou não crédito. Então, a importância de você saber contratar, que nem você falou, vai além do custo hoje, porque você pode pegar uma empresa com um custo menor que não te gera crédito nenhum, então você paga um baita de um tributo e não vai ter abatimento nenhum. E às vezes você tem um prestador de serviço com um valor um pouco mais alto, só que te gera um crédito que vai abater do seu tributo. E que tem tudo a ver com a parte de suprimentos. E além disso, a gente mostrou, quer dizer, eles mostraram, né, o quão importante está a participação, porque os projetos estão mais detalhados, estão mais ricos, as soluções, os materiais mudando e os valores, cara. Estava mostrando para a gente materiais que estão quase com um pregão, né, cara, para poder fazer, Então, compra porque vai aumentar 10 centavos, vai aumentar R$ 1, não sei o que, sabe? Eu fiquei imaginando isso que nem um pregão, sabe? Com o telefone, vai aumentar o aço, dá para receber o da aço na obra. bolsa, né? Mas é interessante o quanto que, assim, você vê que esse departamento de supply ficou importante estrategicamente numa companhia para o resultado do projeto, que isso demonstrado pelo Ivo e pelo Fernando, como que eles estão trabalhando isso na retroalimentação, né? De realmente o resultado foi positivo, não foi positivo, retroalimenta, o produto teve qualidade, não teve qualidade. Então virou assim um departamento com uma contratação e compra técnica. Verdade. Não é mais só preço, né? Então os profissionais desse departamento são profissionais realmente
capacitados, eles têm que ser capacitados para fazer isso, porque senão o resultado é péssimo, mesmo numericamente ali no papel sendo positivo, né? Verdade. Não é isso, né, cara? Acho que encerramos com essa riqueza de convidados e temas, assuntos que a gente conseguiu levar, transbordando, seja das entidades, das empresas, das construtoras do canteiro de obra. Mas, na prática, se você tivesse que destacar 3 coisas dessa retrospectiva aí, o que você acha? É interessante isso daí, porque é como a gente, no decorrer do papo, foi falando sobre os episódios e a gente sempre falava pessoas, né? A gente tem que sempre estar tratando. Então, apesar de ser um setor técnico, maçante, mas a gente tem que falar sobre pessoas e daí a gente falou da importância do RH. Então, eu acho que é pessoas, com certeza. A outra foi prazo, que destacou muito, inclusive, quando o Lauro falou, né? O que impacta o prazo? Prazo impacta em tudo, né? Errou o prazo, errou em tudo. Vai dar problema na entrega, na qualidade, no estresse, vai dar problema de custo, com certeza. E daí, a gente falando sobre inovação. A inovação está aí, são ferramentas, mas essas ferramentas voltam no primeiro, que é pessoas. Exato. Você tem que trabalhar pessoas. Então, eu acho que isso daí, resumindo, pessoas, prazo e inovação. Legal, cara. E quando você começou a falar sobre pessoas, eu ia falar sobre isso. Até nos temas mais tecnológicos, a gente fala sobre pessoas. Então, eu concordo com você. Acho que são os 3 principais temas. E com isso, acho que dá pra gente... a gente já tem um plano, né, para esse ano. Dá para deixar um gostinho aí do que a gente vai ver, né, para poder... O que de conteúdo nós vamos gerar para compartilhar com as pessoas. Dá um teaser aí pro pessoal, porque a gente já tem episódios já gravados e já todos e ainda programados, né? Então já gravados até você podia dar que falar aí. Então, do que falta publicar agora, a gente já publicou um esse ano, que saiu primeiro dessa nossa gravação, que foi agora com o da Fabiana, que a gente já falou. Uhum. A gente tem o do Davi para sair, né? O Davi, que foi o nosso primeiro convidado, acho que foi o último ou penúltimo de gravação do ano de 2025, que o episódio sai em 2026. E a gente falou com ele bastante sobre pessoas. Estresse. Sobre estresse, sobre saúde emocional, né? O que nós estamos fazendo, o quanto nós estamos se preocupando e o quanto também, olha, que eu acho que é uma coisa importante, porque a gente falou bastante sobre o sex appeal da engenharia da construção, mas o quanto deve se preocupar ou não. Então, com o Davi nós falamos sobre experimentar, lembra? Que as nossas carreiras começou experimentando, né? Senão não teria começado. Então existe estresse, é difícil, é duro, é raiz, que nem você falou várias vezes. Só que precisa trabalhar, precisa viver e faz parte do trabalho. E no final é legal, no final é gostoso essa parte. Então o Davi falou, claro, da importância do que está sendo feito, do que mas do que faz parte também, do que é a vida do real, né? A gente teve episódio com a Lígia, né? Esse foi bacana porque a gente tratou a operação, né? Então, nosso setor vai à entrega. E aí? Não é só o lado da construtora, que é da assistência técnica, do relacionamento, do pós-obra, mas tem aquele lado que a gente tratou no episódio com a Maria Angélica, de desempenho e garantias, que um player super importante é o cliente final, o usuário, né? E aí ela trouxe como síndica profissional as dificuldades, as barreiras, né, principalmente culturais, de você implementar as responsabilidades do cliente final em colocar em prática as manutenções preventivas, em realmente fazer as manutenções, a conservação
e o ganho que dá quando você faz, o ganho de valorização do seu patrimônio, né? A mitigação de riscos do impacto durante a operação. Então ninguém gosta de chegar no prédio, parar o carro e o portão não abrir e você ficar vulnerável lá fora. Foi muito legal esse da Lígia também. Você sabe que ontem eu estava tendo um papo, uma reunião meio que comercial sobre o papo de engenharia, e eu falei, a gente lá fala sobre vários temas, recebe várias pessoas, e a gente fala desde a norma, da elaboração, até receber um síndico profissional para falar sobre a operação. E eu falei como se estivesse muito distante, mas você acabou de mostrar o quão perto está, né? A Lígia falou sobre garantias, a Maria já falou sobre garantia, sobre desempenho. Depois nós tivemos a Betiandra falando sobre pós-obra, entrega, manual do proprietário, e aí a síndica profissional veio falar sobre operação, né? O quanto ela recebe essa informação, né? O quanto melhorou com esse nível de preocupação, seja da norma ou do manual, ou das garantias e tal. Então, realmente foi um ano completo, né, cara? E o último que a gente gravou e ainda não publicou, que daí a gente falou da interação que a gente está buscando também trazer não só as construtoras, incorporadoras profissionais de projeto, como as entidades, mas a academia. A gente buscando na academia e o que a academia tem que a gente não sabe. E daí a gente trouxe o Kiko Castanho, que é professor lá do Mackenzie, para falar sobre a empresa júnior, que eu fiquei impressionado, o que uma empresa júnior faz, o quanto ela impacta no aluno, né, que está lá, formando ele não só para uma vida profissional, mas para uma vida até empresarial, né? Ele entender não só o que é aplicar a profissão dele, mas o que impacta a profissão dele com uma empresa, se ele sair de lá e abrir empreender, né? E ele falou que o brasileiro tem esse sangue de empreendedor, então o quanto é importante e impacta no aluno participar de uma empresa júnior, né? Eu primeiramente gostei pelo que você lembrou, né, cara? Mais uma aproximação nossa com a área acadêmica. Tivemos o Liceu, a Mauá, e então é um representante da Mackenzie aqui, do Mackenzie, e ele que é professor e tutor de uma dessas empresas júnior, e ele trouxe, cara, informações que eu acho que muita gente não conhecia, desde a existência da empresa júnior até o quanto, como ela funciona, o quanto ela é importante para a formação do aluno que está na graduação, e o trabalho que ela presta, né? Porque ela presta um serviço, e presta um serviço de qualidade, né? Eficiente pra caramba, interessadíssimo com... Ela trabalha para o mercado, né? Trabalha para o mercado, Não é só... Você pode ir lá e contratar a empresa júnior. Num custo bacana, tem custo, mas é um custo bacana. Até a utilização desse recurso, como funciona na empresa júnior, que eles não têm fins lucrativos, que é usado para eles, para desenvolvimento de tecnologia, equipamento. Legal pra caramba. Muito bacana. E a ideia da gente dar continuidade em 26 nos episódios, mostrar a realidade do setor, né? Trazer pessoas aqui que vivem o problema, que vivem aquele desafio, que vivem aquele tema, né? Sem maquiagem nenhuma. Então, é o nosso objetivo, tanto que os nossos episódios são longos, mas a ideia do episódio longo é explorar o máximo possível o conteúdo e trazer o conteúdo que fica, às vezes, preso dentro de uma empresa, fica dentro de uma entidade, fica dentro da academia, e a gente tentar dar publicidade para esse conteúdo, e nesse conteúdo tentar incentivar, né, os jovens para vir para o setor. Cara, eu acho que é um estímulo para a gente, um desafio, porque a gente começou com essa ideia de papo, de levar o que está acontecendo, dores e tal, e de soluções, disseminar um pouco isso.
E a gente conseguiu. O episódio é longo, mas é papo, né? Nós vamos conversando, Sim. quando vê, foi 1h30. E então a gente conseguiu, né, essa geração de conteúdo com o que já está sendo praticado, mas eu acho que um estímulo e um desafio para a gente para esse ano, talvez, seria aproximar as pessoas, seja a academia das empresas, as empresas, eh, das entidades Os e fornecedores, dos né? fornecedores. A A indústria, né? gente, a gente tenta fazer isso aqui, né? Às vezes traz um fornecedor no mesmo dia que vai trazer uma empresa ou um representante de uma empresa, e já faz isso no próprio papo. Então é aproximar as pessoas, Fazer uma ponte. fazer uma ponte. E em tudo, desde o aluno que já está na universidade, do que está no curso técnico, daquela mulher que está pensando em sair do mercado tradicional feminino, ou às vezes entrar no mercado e vir para a construção, como a gente fez, né, sobre mulheres em obras. Eu acho que é isso, é aproximar interesse e tal, e tentar interagir cada vez mais. Então, interagir com as empresas, como a gente faz, com os fornecedores, com as entidades, com a academia, e com o público. Quanto mais a gente conseguir é, é, esse interesse, né, cara? O que é que as pessoas realmente estão com dúvida, não estão enxergando, o que não está aparecendo nesse nosso setor, né, cara? Pra gente ir junto fazer isso. Eu acho que é a ideia, tem que ser junto, cara. É. E o pessoal que está assistindo e está gostando, divulgar É, para ver se isso amplia, né? Essa publicidade que a gente está tentando trazer, eles também ajudem a gente a publicitar, é isso. dar publicidade. Tem que ser junto mesmo. Fechou. Tamo aí. Um abraço. Valeu.